Oi, gente! Sejam bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do nosso podcast. Eu sou a Luísa. E eu sou a Luane. E vocês podem ficar à vontade porque vocês estão Entre Primas. Gente, antes de começar, eu queria pedir para vocês seguirem nas nossas redes sociais, no Instagram. E no YouTube se inscrevem também lá, porque é onde a gente posta o nosso vídeo na íntegra. E também no Instagram a gente tem os nossos cortes, os bastidores, vocês vão conseguir ter acesso a todas as coisas por lá. O nosso arroba é EntrePrimasPod. E hoje nós estamos com a segunda convidada. Eu vou apresentar para vocês, é uma convidada muito especial, estou muito feliz de tê-la aqui. Bom, nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, formada na área de psicanálise. Ela faz atendimentos presenciais aqui em Maringá e também atende online. Ela trabalha com adolescentes e adultos, mas além disso ela é apaixonada pela música também. Lançou um grupo recentemente, que ela vai contar pra gente mais aqui. E, enfim, além disso a Júlia, ela é uma amiga muito leal e amorosa. E é isso, eu queria apresentar a vocês a Júlia. Gente, eu estou tentando fingir costume, Com tudo mas isso. eu tô podre de chique, tá? Com licença, que esse é o meu momento. Tô sentada aqui, minha barriga tá coxando. A gente trouxe um Teres pra se acalmar. Eu já tomei aqui, gente, mas é isso aí. Tô muito feliz de estar aqui, muito honrada com o convite, já assim, né? De ser a segunda pessoa a poder estar aqui. E tô animada, tô mais tranquila porque são vocês, que já são minhas amigas, mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É conversa que a gente tem quando a gente sai, né? Senta na mesa. Como se estivesse no barzinho. Só que com uma puta produção aqui, gente. Eu já soltei um palavrão. Só que a conversa censurada. Ai, ai. Amiga, seja muito bem-vinda. A gente tá feliz com a sua presença aqui, por você também ter aceitado o convite. Obrigada a vocês. A gente pensou em você porque nós queríamos abordar algumas coisinhas. Eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, já logo assim na bucha, você já vai responder. Que eu acho que é uma pergunta que você sempre escutou, talvez de amigos, familiares, é o porquê você escolheu ser psicóloga. Porque você escolheu a psicologia como profissão, como carreira e, né, os desafios que você enfrenta com ela e se você é realizada trabalhando dessa forma. Olha, essa é uma pergunta que, de fato, assim, é algo que as pessoas sempre fazem, né? Mas é a primeira pergunta que a gente escuta logo que entra no curso, assim. Os professores já chegam e falam, vamos lá, um por um, fala teu nome e por que você escolheu psicologia. E você já tem a primeira crise existencial do curso logo nesse começo. Mas eu não sei se tem uma resposta absoluta para isso, mas eu sempre gostei de escutar pessoas. E eu me lembro que eu era criança e a minha avó, ela sempre assistiu muito aqueles programas, assim, da Igreja Adventista e tudo mais. E tinha um quadro lá que tinha uma psicóloga. E ela falava sobre vários assuntos. E aquilo me encantava, assim, eu achava muito interessante as coisas que ela trazia, a forma com que ela falava. E aí eu perguntei um dia para minha mãe o que ela fazia, né? Qual que era a profissão dela, daquela mulher. E a minha mãe disse, ela é psicóloga. E eu falei, mãe, o que um psicólogo faz? Ela falou, o psicólogo escuta as pessoas. Eu falei, então acho que é isso que eu quero fazer. E eu me mantive nessa decisão por muito tempo. Na época da escola, eu cheguei a pensar em outras coisas, assim, mas nada ia pra frente. No fim das contas, eu sempre voltava pra psicologia. Mas foi por isso, assim, foi por gostar de escutar e por querer escutar pessoas. Acho que veio daí. E na inocência da criança, né? Tipo assim, é só escutar. Só escutar. Não pensar no peso que é escutar as pessoas, né? Não é fácil. Porque, querendo ou não, a gente absorve um pouco o que a gente escuta, né? Então, eu acho que psicólogo tem uma beleza nisso. Por você escuta e ainda tem que ter a consciência de, tipo, meio que ficar neutro. Essa é a parte mais difícil, né? Porque acho que é algo que a gente vai entendendo que essa neutralidade é uma coisa que é impossível de se fazer, né? A gente é afetado, a gente é atravessado pelas coisas. A questão é o que fazer a partir disso, né? A partir disso que afeta, porque tudo aquilo que está atravessando, tudo aquilo que está afetando é material.
para a sessão, né? A gente não se afeta à toa. Eu acho que a questão é você desenvolver esse feeling de poder trabalhar a partir disso que você está sentindo, né? Inclusive, dentro da psicologia, foi quando eu encontrei a psicanálise, né? E a psicanálise é um trabalho com escuta, né? É sobre escutar, mas é uma escuta muito específica, né? E a gente vai aprendendo a desenvolver isso, né? Eu me lembro de um professor que falava que a gente afina a escuta assim como a gente afina um instrumento. Só que tem que tocar na música que o paciente está tocando. Então, a cada paciente é uma afinação diferente ali. Que Então, cada um entende de uma forma, É. né? Você tem que falar a linguagem dele. você tem que se desdobrar ali. Nossa, acho uma profissão muito linda, nossa. Muito. Eu acho também muito desafiador você lidar com a mente do outro. É. Porque você está cuidando da saúde mental de uma outra pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande para você, porque aquela pessoa não está bem, às vezes, né? Quando ela procura essa ajuda profissional. Então, como que é assim? Você já tem que lidar com as suas inseguranças, com as suas questões e ainda esse peso da outra pessoa também que você lida. Você consegue equilibrar? Você consegue separar as coisas? Ou você sente que às vezes você chega em casa com esse peso depois dos atendimentos? Olha, na maior parte do tempo eu consigo fazer isso, mas porque a escuta, ela é técnica, né? É diferente, assim. É claro que, bom, tem certos relatos que a gente se sensibiliza, né? Eu já ouvi coisas muito, muito pesadas ali relacionadas a abuso sexual e outras questões ali que são até meio indigestas, assim, né? Da gente pensar a respeito. Mas quando a gente está falando de um trabalho com escuta, como eu disse antes, a gente está falando de uma técnica para isso. É muito específico o que a gente está escutando. Então, a gente vai aprendendo a partir disso a se desvincular da coisa em si que está sendo dita, sabe? E é para isso que a gente tem a nossa própria terapia também, né? Dentro da psicanálise, que é a linha que eu sigo, a gente fala muito sobre o tripé de formação, que é o estudo, que é contínuo, não existe um diploma, e não vai existir um momento em que eu vou estar pronta, que eu vou ser uma psicanalista, é um estudo contínuo. A supervisão, que é quando a gente leva os casos que a gente escuta para uma pessoa mais experiente, que vai apontar para a gente aquilo que a gente não está conseguindo ver. Ou, para essa pessoa, a gente pode dizer o que está atravessando a gente dessa escuta, o que está sensibilizando a gente. E então, isso é interessante porque a gente não pensa o caso sozinho. Você pode trabalhar com isso que está te afetando, sabe? E tem também a nossa análise pessoal para fechar esse tripé, que é o momento em que eu vou me escutar, para não misturar o que é meu com o que é do outro ali, né? Porque não é sobre mim a análise do outro, mas eu tô ali, né? Eu não tô apática ao que eu tô ouvindo, né? Tá absorvendo tudo, Tá né? absorvendo. Então, a gente vai aprendendo a dar destino para isso. Então, acho que hoje eu consigo fazer isso por estar amparada nessas três coisas, na técnica, na supervisão e na análise. Mas tem dias que são mais difíceis, né? Sim. E a Lulu falou de saúde mental, e eu acho que hoje a gente vive um tempo muito privilegiado, porque é falado, né? A saúde mental, ela é... Antigamente as pessoas não conseguiam ou dar nome, né? Para as coisas que sentiam, ou era... Psicóloga era coisa de gente doida, não. Minha mãe tinha um pouco disso antes. Sério? Aham, na terapia, mas terapia era pra gente doida, né? É verdade. Esse era o tem esse- pensamento. Então, acho que a gente é muito sortuda, né, de viver nessa época que a psicologia, Com certeza. ela é falada como uma coisa necessária pra todo mundo. Todo mundo precisa de terapia, né? A gente tem questões e ter esse olhar do outro é importante, porque sozinha a gente não consegue, né, analisar o que se passa na nossa vida. Então, ter o olhar do outro é muito importante. E quais são os assuntos mais abordados na terapia? Qual que você observa que a população tá tendo, assim, de problema, assim, de necessidade de busca de terapia? Hoje, eu atendo pessoas
eu atendo qualquer público que vier, tanto adolescentes, adultos, mulheres ou homens, só que a minha clínica, em sua maioria, é formada por mulheres. Acontece, assim, não sei por quê, mas minha clínica hoje, a maior parte, 99%, é formada por mulheres. Então, aparece muito essas questões de relacionamento, ansiedade, assim, é quase que... Nossa. Tópico 1. É difícil quem não traz disso, né? Mas isso é o mais interessante da coisa, né? Porque por mais que a gente possa pensar em assuntos parecidos, nunca é a mesma coisa. Dentro da psicanálise, a gente vai dizer que cada um vai dizer de si a partir de uma gramática própria. Quer dizer que a forma com que você diz da tua história é diferente da forma com que eu digo da minha história, né? Então, a gente não toma o sintoma pelo sintoma. Não é ansiedade pela ansiedade. É o que pra Luane é ansiedade. O que pra Luísa é ansiedade. Aí que eu acho que tá a graça da coisa, né? Então, por mais que apareçam essas temáticas comuns aí de ansiedade e relacionamento, procrastinação é outra também que, nossa, cansei de ouvir. Mas nunca é a coisa pela coisa. Não adianta colar. Se você olhar no dicionário o que é procrastinação, vai estar falando uma coisa lá. Mas se você for por aí, você não escuta. Que às vezes o que você está chamando de procrastinação não é o que a Luísa está chamando de procrastinação. Então, acho que essa é a graça do negócio. Vários significados pela mesma palavra, né? Meu Deus. Eu acho que isso é muito surreal, né? Porque a ansiedade, a gente vive com isso. Uhum. Só que é muito o que você disse também. Ela é diferente para as pessoas, porque cada ser humano pensa de um jeito, tem suas questões pessoais. Então, nossa, é em constante ansiedade, vivendo em ansiedade, né? E eu lembro que em 2023 a gente escutou você dando uma palestra de ansiedade no evento que a gente foi. Sim. E me marcou muito uma frase que você citou de um livro, Tudo é Rio, Tudo é rir. e que falava da... Como que é? Dalva. Da Dalva. Isso, poderia tantas coisas se pudesse. E naquela época eu tava passando por um nível de ansiedade, assim, extremo. Aí eu escutei aquilo e abriu minha cabeça. Eu pensei, gente, porque a cabeça do ansioso eu tenho que fazer... Você fica preocupada com o futuro, eu tenho que fazer isso para o futuro acontecer isso, então tem que acontecer as coisas agora, eu tenho que fazer isso agora. Só que naquele momento, o que eu poderia fazer? Vamos supor, meu sonho era fazer medicina. Tipo, eu não poderia no momento começar a fazer medicina, mas o que eu poderia fazer agora? O que a Luane daquele momento poderia fazer? Uhum. Eu tinha que ser gentil comigo, né? Pensar, qual que é o possível agora? Então aquilo me marcou tanto, eu entendi a ansiedade tanto naquele dia que eu falei, é isso. Eu não preciso me preocupar com as coisas que eu acho que eu tenho que fazer. É o que eu consigo, eu tenho que ser gentil comigo. E fala outro no final da frase, fala... Outras pessoas fariam arranjos. Eu tenho essa frase decorada, que ela virou um mantra pra mim, tá? Porque sabe aquela ideia de que em casa de ferreiro espeta de pau? Eu tô totalmente medicada para a ansiedade, tá? Acha que psicólogo é super-herói, né? Eu tô Psicólogo aqui, ó. Não tem nada. Só do medido aqui, tá? Então, a gente escuta de ansiedade, mas eu também falo na orelha da minha analista. Mas, enfim, eu tenho essa frase decorada porque ela virou um mantra na minha cabeça. Mas fala aqui, Dalva poderia muitas coisas se pudesse. Mas ela só pôde o que fez. Quem vê de fora faz arranjos melhores. Mas é dentro do lugar que a gente não vê que o não dar conta ocupa tudo. É isso. Nossa. E é fácil falar, né, quando você tá fora. Então, é por isso que isso casa com o que eu tava falando antes, de que a gente nunca vai ouvir um paciente partindo de um lugar de que a gente sabe do que ele tá falando. Porque a gente não sabe. Obviamente, eu estudo para isso. Se você me perguntar objetivamente o que é ansiedade, eu vou te dizer critérios ali, né, de um manual diagnóstico lá do DSM. Mas eu não sei o que você está chamando de ansiedade. Então, eu não posso dizer para você faça isso ou faça aquilo, ou agir como moralista para cima de você, porque eu não sei o que você está chamando de ansiedade. É isso, né, que esse trecho fala do
eu tô de fora, né? Dá pra fazer N arranjos, mas é quem tá dentro da própria existência que tá sentindo tudo, né? Então, é muito singular. Nossa, quando eu escutei você falando, eu anotei o livro, falei, gente, quando eu chegar em casa eu preciso ver esse livro. Incrível, todos da Carla Madeira. Eu sou suspeita, mas eu amo ela. Eu acho Eu nunca maravilhoso. tinha ouvido falar pela primeira vez sobre o E agora é super famoso, né? Porque na época não Super. era hypado. Pois Agora... é, vai sair até a série, não sei se vocês viram, de Véspera, que é um dos livros dela. Ai, gente, é incrível. Ah, eu acho que eu vi. Nossa, é maravilhoso, vale muito a pena. Vale muito a pena. Gente, Vou comprar, eu acho que eu vou querer ler isso aí. nossa, Leiam. esse livro é perfeito. Eu li pela Júlia, é perfeito. É incrível, é incrível. Tem até o outro que é A Natureza da Mordida, que uma das personagens é uma psicanalista aposentada. E é muito incrível, porque é ela tendo conversas com essa psicanalista aposentada, já é uma senhora, né? E ela encontra com uma menina ali na casa dos 20 e poucos anos, num café, e as duas viram amigas. E são conversas delas sobre perdas, sobre escolhas, sobre crises da vida. É incrível, gente. Dá vontade de grifar tudo e colar na parede, assim, é maravilhoso. Sai distribuindo na cidade. Catequizando. Eu falo, eu leio e eu saio catequizando todo mundo. Olha lá, o Kainan tá ali de prova. É verdade. Meu marido. Tá aqui nos Tá aqui nos bastidores, não é dela. Eu saio catequizando todo mundo. Carla Madeira, vale muito a pena. Nossa, é perfeito mesmo. E eu acho que uma das coisas que, da nossa geração, pelo menos, que dá mais ansiedade é a vida adulta. Nossa, meu Jesus. Gente, parece que a gente não sabe o que a gente tá fazendo. A gente não sabe o que a gente não tá tendo nosso... Eu acho que ninguém ensinou pra gente que essa... Tinha curso até nossas mães, né? Aí depois pararam de dar o curso. Não. Pois é, não tinha lá hoje? Tinha, parece que... Ai, eu nem sei o nome, mas a minha mãe tem um caderninho lá que é de coisas domésticas, assim, pra você aprender a manter uma casa. Falei, gente, mas ninguém me ensinou isso. Pois é. E desespero. E eu acho que também a gente compara muito a vida dos nossos pais com a mesma idade que a gente tem. Porque não é a mesma coisa. Eu vejo assim, os meus pais com a idade que eu tenho agora, eu falo, gente, onde é que eu me perdi? Já tinha 3 terrenos, 4 filhos. E eu aqui, não sei descascar uma laranja. Exato, não sei nem se estou na profissão certa. Minha mãe já tava voando já. Sim, minha mãe já tava lá. Concursada, criando os filhos. Mas eu acho que isso que pesa muito, porque a nossa referência é nossos pais, né? Então, eu acho que a próxima geração vai ser bem melhor que a gente, porque eles vão olhar pra gente e falar assim, minha mãe tinha 27 anos, não sabia o que ela tava fazendo. Ela tá fazendo podcast. Mas é isso que é maluco, né? Porque acho que cada geração vai tendo sua demanda ali, né? Porque isso foi uma coisa que eu me lembro de ter falado nesse encontro aí que a gente teve sobre ansiedade. Opa, até bati na mesa aqui. Que a gente vem de uma época, pensando ali nos nossos pais, nos nossos avós, em que as referências eram muito sólidas. Do que era certo, do que era errado. Tinha uma imposição do que significava sucesso na vida. A nossa geração já não tem mais isso. Hoje a gente vai falar muito sobre você ser sua melhor versão, sobre você se reinventar. Então não tem um absoluto. Sucesso é isso, ponto. E essa é a angústia. É esse desamparo de referência, assim, tinha essa norma antes que dizia o que é certo e o que é errado. Hoje em dia eu posso ser o que eu quiser. E agora? Se eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser muitas coisas. E aí? Né? A gente se sente nesse lugar de muitas possibilidades. E aí a gente tem que escolher. Né? E aí angustia. É isso. Mas acho que a gente pegou um pouquinho ainda dessa condição. Tipo, até os 30 eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ter um trabalho estável, eu tenho que ter casa própria, eu já tenho que ter um carro. Então acho que a gente pegou um pouquinho ainda dessa... A gente tava ali na transição, né? Do tudo posso e do meu Deus do céu, tem um roteiro que eu preciso seguir. Só que eu acho que a gente fica mais frustrado. Porque como nós vemos pessoas que conseguem conquistar, outros que já não conseguem, a gente fica no limbo, né? Meu Deus, mas essa pessoa com a mesma idade que eu conquistou, por que eu não consegui? O que eu fiz diferente? O que ela fez diferente pra ter esse sucesso e eu não? Isso que eu acho que dá essa crise existencial. Ai, dá Porque agora a gente tem acesso à vida do outro, né? Acho que tipo, o tempo minha todo, mãe né? não sabia o que a amiga dela tinha conquistado ou não. Agora a gente vê o tempo todo na rede social o que acontece, né, na vida da outra pessoa. Meu Deus, eu me lembro que quando eu tava na faculdade, começou um boom de perfil profissional. Nossa, verdade, agora é meio que regra, né? Saiu da faculdade, tem que abrir um assim, perfil. Eu sou uma pessoa
que aqui, ó, no 1 a 1, se eu tô solta, eu falo mais que uma matraca. Mas eu, assim, sou uma pessoa mais reservada, mais na minha, assim, tudo mais. Quando eu pensava que eu ia ter que fazer TikTok, Dancinha no TikTok. falando no meu trabalho, eu falei, meu Deus, eu vou morrer desempregada, eu vou morrer de fome. E aí eu lembro que eu conversei muito com alguns professores, assim, do tipo, mas você vai fazer por quê se não faz sentido pra você? Essa não é a única forma de você fazer teu nome correr, né? Aí, profissionalmente. Mas eu fiz um perfil quando eu quis, a partir de um momento em que fez sentido pra mim. Então, assim, hoje eu posto lá quando eu sinto que eu tenho algo pra compartilhar, quando eu sinto que eu tenho algo pra dizer. Mas tem Textos aquele... maravilhosos. Inclusive, sigam a Júlia. Sim. @JuliaSantosPsi. Que sim, pelo amor de Deus, os textos. Mas é isso, assim, eu escrevo quando me atravessa e quando eu quero postar, mas eu entrei nessa crise, assim, de ver pessoas que se formaram comigo, ou conhecidos, assim, que às vezes postavam lá, tipo, sei lá, tenho só mais uma vaga. E eu ficava, meu Deus, assim, gente, o que eu tô fazendo, sabe? A gente se compara muito. Você vê, você acha que o outro tá com uma agenda mega cheia e você não. Às vezes nem tá, né? Só postou só pra chamar. Falsa uma vaga, agenda vazia. E Mas é muito isso, porque a gente tem acesso à agenda do outro, à vida do outro, mas o outro também só posta o que ele o quer. que ele quer. A gente não sabe até que ponto a pessoa tá falando a verdade Uhum. ou não. Só que a gente vê, a gente passa a acreditar que aquilo é a verdade absoluta, né? Sim. Mas mesmo a gente falando, não, talvez isso não é verdade, mas a gente, na nossa cabecinha a gente acredita que é. Mas é isso, né? A gente você acorda, você abre teu Instagram, a primeira coisa que você vê é uma pessoa que já correu 10 quilômetros, 5 horas da manhã, Pelo amor de Deus. já fez o café da manhã lá com as panquecas e frutas e whey, e agora tá indo pro trabalho. E você tá levantando com remela, nem levantou, nem saiu da cama ainda, e aí você já acorda nesse movimento de estou pra trás, né? Eu acordei agora, a pessoa já correu 10 quilômetros, né? Então, esse excesso de exposição, né, que a gente vê da vida das pessoas, né? E é o que você disse, você não sabe. Você não sabe se é aquilo mesmo. Sim. E a gente vê a parte... E se for aquilo, é uma parte, né? A pessoa não vai postar lá as crises dela, as Sim. faltas dela na vida, né? Ela vai postar aquilo que ela acha que é atrativo, né? E aí a gente tem que ir fazendo esse movimento de se lembrar que tem uma vida por trás daquilo, né? Mas é Verdade. difícil. E agora falando um pouco mal do Kainan que tá ali. Você recém-casou. É uma nova vida, né? Totalmente diferente. Cris tá sim. aprendendo ainda. Pois é. E o que eu mais achei legal quando a gente conheceu é que você casou com um amor da adolescência, da quase infância ali. Quantos anos você tinha quando conheceu o Kainan? Quando eu conheci, não existiu um momento da minha vida em que eu não conheci o Kainan. Não existiu. Na mesma cidade, né? Meus pais são muito amigos dos pais dele. A minha sogra e o meu pai brincavam na infância. Meus pais são padrinhos de casamento dos pais do Kainan. Então, da mesma igreja a vida inteira. Então, nunca existiu um momento em que eu não soube quem ele era. Mas é de muitos anos atrás aí. E aí, como surgiu isso de você olhar pra ele com esse olhar? O Kainan gostou antes primeiro, tava na friendzone. Sabe que a gente tem uma teoria de que foi meio que ao mesmo tempo, assim, porque, bom, como eu disse, a gente cresceu junto a vida inteira na mesma igreja, a gente sempre soube quem ele era e tal, mas a gente tem 3 anos de diferença, o Kainan é 3 anos mais velho que eu. Tem um momento da vida que isso é ok, mas quando você é criança e o outro é adolescente, tem uma separação ali, né? Então a gente era de grupos totalmente diferentes, né? Não se relacionávamos. E aí eu fui embora. Nós somos de Mandaguari, a gente nasceu lá. A gente foi embora. Eu fui embora pra Arapongas. Ponta Grossa primeiro, depois... Eu fiz uma tour, gente. Fiz uma grande tour, desfilei pelo Paraná. Saí de Mandaguari, fui pra Ponta Grossa. De Ponta Grossa eu fui pra Arapongas. Parece que isso durou muito tempo, mas não foi. Foram 2 anos. Só que eu saí de Mandaguari com 12 e eu voltei no ano em que eu ia fazer 15.
E quando eu voltei, aí que eu e o Kainan ficamos amigos. A gente começou a se relacionar por conta de um grupo em comum. E aí teve um dia que a gente ia toda semana tomar tererê num parque que tem lá em Mandaguari, que chama Parque da Pedreira. E aí teve um dia que o Kainan mandou no grupo, vamos tomar um tererê hoje? E ninguém podia, só eu. Ele falou, vamos a gente. Fomos. Esperto. Ele jogou. Ele arquitetou isso daí, ele já perguntou. Nossa, que pena. Vamos só eu e você. Eu acho que ele já mandou pra galera, ninguém vai. Mas eu fui e foi muito bom. Foi a primeira vez que a gente pôde conversar. Nossa. A gente ficou o dia todo ali falando de música, de filme, da vida e tudo. Até que chegou um momento que ele não chamava mais as pessoas, ele me chamava. Aí a gente foi. Assim, mas assim, de verdade, tô zoando isso. Mas a gente realmente era amigo. A gente foi se interessando um pelo outro a partir do momento em que a gente viu que dava certo. Que a gente era compatível, que a gente gostava de estar um com o outro. Então, às vezes, eu ia fazer alguma coisa e eu ficava pensando, putz, queria que o Kainan estivesse aqui. E aí que eu comecei a perceber, falei, cara, eu acho que eu tô gostando. E aí a crise, né? Que merda, Meu gostando amigo, dele. Não quero estragar a Né? amizade. Vou estragar a amizade. O clássico, né? Às vezes estrague a amizade, pelo amor de Deus. Pois é. E já tava estragado, assim, porque, vamos pensar, já não era uma amizade, né? Assim, ou ia ser um namoro ou não ia ser mais nada. Um sentimento, É. um olhar diferente. A amizade já não era mais, né? E aí a gente ficou numa enrolação, assim, por muito tempo, conversando ali, meio nessa coisa do... Ninguém falava sobre, eu e ele, no caso, né? Porque todo mundo em volta... Aí ele me pediu em namoro, um dia, tomando tererê, lá no Parque da Pedreira. E eu lembro que eu fui falar pro meu pai, tipo, pai, o Kainan me pediu em namoro. Ele, finalmente, né? Pô, Tava na hora. eu já sabia, não sei o quê. Não foi surpresa pra ninguém. Mas foi assim, a gente era muito amigo e percebeu que a gente gostava de estar junto pra além de uma amizade. Mas eu tinha 16 anos e ele tinha 19, quando a gente começou a namorar. E olha, gente, fica a dica, hein, ó, tá vendo? Amizade também dá namoro. Ué, Você viu? às vezes é um momento que você olha pra pessoa e você fala, mas não é que vai. dá certo. É um terreno interessante pra explorar, viu, amigos? Aí eu estragando a amizade das pessoas, né? Todo mundo olhando pro amigo. Todo mundo olhando pro amigo agora, mas às vezes dá certo. Mas é o que eu sempre falo, que diferencia um namoro de uma amizade é a atração física. Porque o namoro tem que ser amigo, né? Tem que ser companheiro. Então, o que falta pra amizade virar um namoro é a atração É atração, física. é verdade. E vocês são muito compatíveis, assim, né? As paixões que vocês têm, os gostos, o tererê fazendo relacionamentos acontecer. O tererê, tá vendo? Fica outra Que dica era um aqui, ó. evento, né? Na Era um praça. evento na praça. Assim, Mandaguari só tem esse lugar pra ir, tá? Então, assim, não é nada... Ai, que lindo, que romântico. Não, era o único lugar que tinha pra ir. Todo mundo... Ficava eu e ele e as capivaras lá no parque, tomando tererê. E é isso, mas... sim, ele levava a garrafona de tererê. Eu lembro do gelo balançando assim na rua. A gente ia a pé, nós dois lá, ficávamos sentados lá tomando tererê. Até hoje, tererê é uma coisa que não falta em casa. Uma coisa que vocês têm em comum é o amor pela música. Você já tinha ou o Kainan que trouxe pra você? De onde que veio? Sempre tive. Sempre. A minha família é muito musical, muito, muito. Tanto do lado da minha mãe, quanto do meu pai, mas mais ainda da minha mãe. Assim, de ser a família num todo, assim. Mas eu cresci com isso. Minha mãe, a vida toda, cantou em casamento, cantava na igreja. E eu lembro que eu ia para ensaios, assim, com a minha mãe. No dia que eu nasci, a minha mãe foi para a igreja. Era uma quarta-feira, ela foi pra igreja, ela me conta que ela apoiava o violão na barriga, tocava, e aí ela, tipo, chegou em casa e madrugada começou a passar mal. E ela até fala isso, eu acho engraçado, que a minha mãe todos os dias cantava pra mim na barriga. E teve uma época que ela não estava cantando, porque ela estava trabalhando à noite, era dezembro, assim, Natal, e o meu avô tinha uma loja, minha mãe estava trabalhando no comércio à noite, e aí ela disse que eu parei de mexer.
E ela ficou desesperada, achando que eu tinha morrido. E aí ela disse que a minha avó falou, ela tá fazendo birra, que você não tá cantando mais pra ela. Aí a minha mãe disse que sentou e falou, Juju, a mamãe não cantou mais pra você, né? Cantou, disse que eu comecei a bater o pezinho, assim, na barriga dela. Então, a vida toda. Que sempre foi musical. Passando tradição, né, de família. Sua mãe cantora, você também. Marido também. Marido também. E agora você tá com um grupo, né? Pois é! Como que fala o nome? Harmonie. Harmonie. A gente só colocou harmonia no Google Tradutor e viu que ficava mais chique, tá, gente? Harmonie, a gente achou chique. Francês. Francês. Eu falei, Lu, não sei nem Alguém como aqui falar. fala francês? Não. Não. Mas harmonie é chique, então. Eu fiquei na dúvida se era harmonie ou harmonie. Eu falei assim, Harmonie. Eu agora, falei, eu nem vou falar, vou perguntar antes, que vai que eu falo o nome errado, estrago todo o conceito. né? Não tem problema. De onde surgiu essa ideia, né? Você, o Kainan e a Amandinha. E a Amanda? Uhum. Cara, então, a gente... os três são alucinados, né? Por música. E a gente conversava muito sobre isso, né? E aí, no ano passado, o Kainan e a Amanda cantaram juntos num casamento. E no ano retrasado, eu cantei com o Kainan num casamento. E assim, tava acontecendo isso. Ano passado, eu e o Kainan cantamos em mais um também. As pessoas chegavam e falavam, você não quer cantar no nosso casamento? Aí um dia a gente tava conversando, nós três, assim, a Amanda tava em casa, a gente falou, A gente falando, né, nossa, gente, tá difícil, né, as contas, né, os cartão aqui, tudo, ai, que difícil. A gente falou, e se a gente começar a fazer isso de verdade? Daí todo mundo topou, aí a gente teve essa ideia, assim, de juntar, porque os convites estavam vindo, a gente falou, vamos juntar nós três, então, e aí a gente divulga isso. Então, veio desse desejo que a gente tinha de poder trabalhar com música, que é uma coisa que a gente gosta, de uma afinidade muito grande entre nós três. A gente adora cantar junto, a gente adora falar de música. E veio disso. Veio dessa amizade, desse interesse em fazer música. E aí nasceu a Harmonie. Estamos aí, com a agenda aberta. Os três Nossa. cantando juntos, meu Deus. Meu Deus, é muito lindo mesmo. E é muito legal ver, amiga, porque você canta como hobby, mas também é sua paixão isso, né? E poder trazer um pouco como profissão, como uma renda extra, quem sabe se tornar a sua renda principal. Acho que isso é muito legal, né? É algo que tá movimentando bastante a gente, assim, O Kainan tem muito esse desejo, assim, né, de ser uma renda principal. Eu amo meu trabalho, assim, eu gosto dessa ideia de conciliar as duas coisas, mas é muito bom poder estar fazendo algo que você gosta, né? Faz diferença. Ainda mais com amigos, né? Uhum. Que o clima é leve, a energia é gostosa, então você até esquece, você vai tranquilo ali, é muito gostoso, muito E é um gostoso. refúgio, né, amor? Ainda mais assim, cantar em eventos legais, né? Nossa, é uma Casamento, delícia. Aquele momento assim, que a música fala muito, né? Porque está na celebração. Ai, deve ser muito legal. É uma delícia, gente, mas assim, também é um desafio, porque eu, em um desses casamentos, eu cantei pra noiva entrar. Meu Deus do céu, eu sou uma manteiga derretida, né? Não sei se vocês lembram, né? Ficar segurando o No choro. casamento, eu só chorava. Eu fico muito emotiva, e aí eu tenho que cantar assim, ó, olhando pro teto aqui, fecho o olho, a pessoa fala, nossa, que linda, tá na unção, né? Eu tô segurando as lágrimas, mas é muito gostoso você fazer parte daquilo, sabe? É incrível. Agora a gente vai trazer uns quadros. Ai, ai, ai. Que a gente pensou exatamente em você. Sim. A gente tinha uma paixão em comum, que era Taylor Swift. Depois a Júlia falou que não tem mais. Gente, Não. fãs da Taylor Swift, não me ataquem, tá? Ataquem, por favor. Eu tenho justificativas. Eu lembro que no seu casamento a gente tava pensando num presente. Aí eu falei assim, tem que ser com música, porque a Júlia e o Kainan é música, tem que ser alguma coisa a ver com música. Aí a gente pensou em dar uma vitrola, né, um vinil. Falei, vamos dar um vinil também, né, o primeiro, e tem que ser Taylor. Aí a gente conversou com um dos seus amigos, perguntou qual o álbum favorito. Aí ele falou, acho que Folklore, né, porque ela vai até colocar no negócio de aliança delas um trecho da música. Falei, perfeito, vamos comprar. A gente comprou, aí
Depois, uma semana, a Julia no Stories. Ah, então, gente, Eu teve peguei o ranço daquele. Eu Não. Se fosse eu hoje. com o vinil aqui. E agora, né? Não, mas também a Pedido boca feito. cola, né? O pedido feito, o vinil comprado. Nossa, ela vai amar. O vinil da Taylor. Ela... Gente, quando eu vi aquele... Eu mandei pra Lu, falei, olha esses stories da Julia. Falei, não, a gente errou muito no preço. Esse folclore eu amo até o Evermore. Nossa, gente, o folclore eu acho assim, irretocável. A gente ouve direto. Esse disco que vocês deram pra gente, eu amo. Que Enfim, bom. tocou no meu casamento, né? 2 músicas. Eu amo. Depois que eu parei de me identificar tanto assim com os outros que vieram, mas até o Ela Evermore. tá apaixonada e feliz, né? Eu não me identifico também. Gente, depressão, entendeu? A gente quer saber de coisas tristes pra baixo, sim. Música feliz não dá. Não graça. não quero só ver. Feliz escuta Beyoncé, né? Ai. Pra pôr você lá pra cima. Mas até o Evermore, pra mim, é irretocável. E são muitos álbuns até o Evermore, viu? Então, Muitos, nossa, bastante. Então tá perdoada. Mas eu lembro certo. que a gente comprou e eu fiquei assim, ela não gosta mais, respeito. E aí, querida? eu lembro quando vocês foram entregar, que vocês falaram, tipo assim, amiga, desculpa. Tava Não, tendo eu fui até cartinha. no sebo. Tipo assim, eu falei, vou procurar outra coisa, né? Ai, Que é que da dó. vibe da Júlia pra dar. Falei, não, vamos achar outro álbum. Não, a gente ama Aí o eu folclore. falei, vamos dar esse mesmo. Folclore. Mas aí, pensando nisso, Tá. pra colocar você bem na reta dos Swifters, Ixi, na saia justa. a gente tem um quadro chamado Quem Disse Isso? Taylor Swift ou Shakespeare? Eu vou errar tudo, eu acho. Eu vou errar tudo, gente. Não, e são músicas até Evermore mesmo, então você não tem desculpa. Não tem das outras eras. Eu já tô com a minha justificativa pronta aqui. Mas tudo bem, depois eu falo. Vamos lá. Não, a Lu fez, porque é a Lu que escreveu, né? Ai, Aí eu ela amei. ia escrevendo e ia perguntando pra mim. Aí eu ficava na minha cabeça traduzindo em inglês, tentando saber se dava música. Porque é muito difícil. Ai, gente, sim. Nó na cabeça. Os Vamos dois são poetas, né? Os dois são poetas. lá. 2 poetas sofredores. A Taylor Swift não mais, mas enfim. Tá apaixonada, tá amando Apaixonada. agora, então tá feliz nas É músicas. sobre. A primeira frase é: eu te encontraria onde o espírito encontra os ossos em uma terra esquecida pela fé. É sobre a Taylor Swift. Sabe qual que é? É Ivy. Ah! É uma das minhas favoritas dela. Eu amo essa música. Nossa, ela não precisou nem. Pra mim, essa música é a canetada da Taylor. Eu acho o auge da composição. E Desculpa os fãs de... Até esqueci a música. Outwell. Ó. Mas Ivy eu amo, gente. Eu acho impecável. Eu achei que você ia se confundir, porque é bem, assim, poético, né? Eu falei assim, não, É bem Shakespeare, mas... ela vai ficar na dúvida. Não. É a preferida, né? Então vamos pra segunda frase. Agora espera te derrubar, meu. Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Isso é o Shakespeare? A gente vai ter que começar a dificultar esses quadros, porque o primeiro convidado acertou tudo. Você também? Que isso? Não tá certo isso. Fala qual de... Não, mentira, eu não sou Fala qual peça, qual peça. Ai. Então vamos lá, frase número 3. Os homens deveriam ser o que parecem, ou pelo menos não parecerem o que não são. Ih! É Taylor Swift? É Shakespeare? Aham. Eu tô tentando caçar alguma música, talvez eu não saberia. Eu sabia que você ia confundir essa. Falei, tá falando de homem. Tá falando mal de homem, é a Taylor Swift, sim. Ela vai confundir que tá falando mal de homem, ela vai achar que é Taylor. Né? Aí, ó. É Shakespeare. A quarta frase. O seu amor descrente é a única farsa que eu acredito. Essa é Taylor Swift. Sabe a música? Pera. Repete a frase. Seu amor descrente é a única farsa que eu acredito. Ela tá dentro Sem do carnaval. Não, ele ela não falou. falou. Ele falou. Ele tá ali, ó, nos bastidores, mas ele tá falando. Ele é mais Swift do que eu. Ele sabe qual é. É False God? Não. Fala você, eu não sei qual é. É hoax. 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 Putz, é que eu menos ouço. Nossa. Nossa! Ih, é hoje que um Swift vai me xingar nessa live aí, ó, nesses comentários. Número 5 e a última. Mas se você quase gabaritou, você errou uma só. Ninguém é perfeito até que você se apaixone por essa pessoa. É a Taylor de novo?
É o Shakespeare? Shakespeare. Nossa, Eu gente. sabia que você ia cair nessa de paixão, de homem. É, de homem aí, ó. Tá vendo? Não é tão previsível quanto eu pensei. Você viu? Ela é Taylor mais, Swift. ela É não mais é complexa. tão superficial. Tem outras pessoas que sofrem por homens também. Shakespeare, aparentemente. Aparentemente. Já dizia Lola, né? Viva as gays! Então, você é um Tá Shakespeare. tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Bem, todo mundo sofre por homem um dia. Não tem problema. Acontece. Mas você foi muito bem. Nossa, eu achei que a gente ia te enganar muito mais. Arrasou. Porque eu ouvi as frases, eu falei assim, nossa, são frases que eu acho que ela vai ficar pensativa. Você na Lapa, assim, ó, acertou a primeira, acertou a segunda. Eu falei, gente... É que vocês pegaram. As que eu errei são de músicas que eu não ouço muito, mas Ivy, meu pai amado, eu amo. A amo. gente acertou tão em cheio. Aí, mas eu dei umas erradas pra criar um entretenimento. E a música da Taylor que você acha que mais, assim, se encaixa na sua vida? Que você fala, nossa, essa música me pega de um jeito. Vou pensar, peraí. Ela não gosta mais, ela não conseguiu pensar em nenhuma. Tem uma que me marca. Eu acho que Invisible String, que tá que foi no bastidor da aliança do meu casamento, né? Eu amo essa música. Eu acho uma música muito... Eu acho tão simples, mas é muito bonita, né? Porque fala dessas coisas da vida que vão se encaixando e de repente levam a gente pra algum lugar comum, né? Eu gosto muito do jeito que a Taylor fala de amor. Ela é muito poética, né? A Taylor... e não tem nenhum Grammy sobre composição. Ela não tem Grammy de composição, gente. Isso é um absurdo pra mim. Porque pra mim o auge dela é a escrita. Compositora, né? Ela, putz, então eu gosto do jeito que ela fala de amor, mas eu acho que nessa música é de um jeito tão simples, assim, tão bonito. Eu amo, acho que é essa. Ah, eu sabia que você ia falar isso. E é bem bonita, né? Fala uma coisa, acho que identifica você no seu casamento com o Kainan. Essa corda invisível. De uma vida toda, né? Eu gosto que ela vai falando na letra um pouco da vida das duas pessoas, né? O que cada um estava fazendo na vida e de repente se encontram num lugar comum e aquilo faz sentido, né? Só faz sentido. Eu amo, acho lindo. Ah, que legal. E você canta em casamento, né? Você tem alguma história engraçada que já aconteceu em casamento Tem. que você presenciou? Tem história engraçada comigo. No casamento até então. Olha lá. Olha lá. Cara, já tá rindo já. Gente, fui cantar no casamento. Faz pouco tempo, inclusive. Me perdoa. E foi assim, perdoa. Não, tá tudo bem. Foi numa sexta-feira à noite. Eu estava esgotada. Eu tinha trabalhado a semana inteira. E na sexta-feira, eu tinha feito muitas coisas, assim, os casos estavam pesados, enfim. Eu tive supervisão. Nossa, minha cabeça estava fritando. E foi um dia com os horários, assim, ó, muito apertados. E aí eu lembro que eu terminei de atender, fiz um atendimento online, desliguei o computador, fui tomar banho, saí do banho, me arrumei, fomos pro casamento. Me bateu um sono. Um sono. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Não vou dar conta. De repente, a noiva chega e fala assim, ó, o garçom tá passando aí, se vocês quiserem vinho, alguma coisa, vocês levantam a mão que ele vai trazer aqui. Vou lá pegar uma taça pra vocês. Eu falei, opa, beleza. Aí a moça colocou a taça, de repente eu vi o garçom passando com uma garrafona de vinho assim, e eu cantando e assim, ó. Pro garçom. Traz aqui. Ele veio, só que ele foi com a nossa cara. Não sei, acho que ele se compadeceu ali, fornecedor. Toda hora ele vinha meio de ladinho assim e enchia o meu copo. Só que o Kainan tava tocando, então enquanto eu tomei 50 taças, o Kainan tomou 2, porque não tinha como ele soltar o violão e ficar tomando. E eu aqui, ó. Sei que terminou ali, já tava no finalzinho da cerimônia. Gente, eu estava sentada assim na classe, né? Um casamento, uma coisa assim chique, o microfone no pedestal. Eu já tava aqui, ó, lá cantando assim, e eu lá rodopiando, lá cantando assim. Gente, eu falei, meu Jesus, eu só tô jantando aqui. Jesus amado. E o Kainan olhando pra mim assim, tipo, nossa, você tá bebendo rápido, né? Eu falei, ou eu fico bêbada ou eu durmo. É de 2 a 1, mas eu juro que eu sou profissional, gente. O casamento ficou maravilhoso. Só não deu uma taça. Tudo certo, só me dá uma tacinha ali, ó. Aí eu fiquei lá, alegre. Mas vocês viram os vídeos.
Eu começo assim, depois eu já tô aqui, ó. Cantando assim, com a mão pra cima, e esse aqui morrendo de rir do meu lado. Mas é isso, gente. Acho que a gente fica alegre junto, mas o trabalho foi entregue. É sobre isso. Pelo menos não Tudo dormiu, certo. né? Tava empolgada. Nossa, aí eu cheguei em casa e eu apaguei, mas no casamento eu tava lá, ó, plena, feliz, animada. Nossa, com vinho ainda eu ia dormir. Nossa, um vinho bom, vinho branco geladinho. Nossa senhora, eu fui lá, ó. Mas eu não fico acordada com vinho, não. O vinho me dá sono. É verdade, a Lulu apaga. Eu acho que é uma das bebidas assim que se eu bebo, eu durmo. Mas eu sou 100% fraca. Mas eu acho que naquele dia eu engatei ali e falei, eu preciso ficar acordada. Aí Viu uma salvação. vi uma salvação e pelo menos a galera animou junto também. Então, Eles deviam ter pensado assim, nossa, gente, como essa cantora é animada. animada, né? Sei que a É. gente começou a cantar uma música lá e eu assim, eu vi o vídeo, né? Depois eu mostro pra vocês, eu tava assim. Aí a família delas levantaram e começaram a dançar lá no meio do corredor. Eu falei, então aí, ó. Tá tudo bem. Era o intuito, gente. Era a intenção. Animar a festa. Faz parte. Faz parte. Me conseguiu, né? Pelo menos entregou. Deu certo no final. Ai, ai. Bom, eu vou trazer agora pra você um outro quadro. Ele se chama Julgar é Bom e Nós Gostamos. E a gente gosta, viu? E a gente gosta. A gente gosta. Eu peguei um relato de uma pessoa no Reddit, Uhum. então é anônimo, e você vai poder classificar essa situação. Se é Tá. uma situação que dá pra resolver, se é uma situação que não tem salvação, ou se é melhor sair dessa, seja feliz, Uhum. tá tudo bem. Vamos lá. Vou ler pra você. É assim: acabei de começar a faculdade esse ano. Desde que eu era pequena, meus avós criaram uma poupança para a faculdade. E essa é a única razão pela qual eu posso pagar a faculdade sem assumir alguma dívida enorme. Meus pais sempre souberam disso, e esse valor sempre foi para minha educação. Mas, ultimamente, meus pais têm enfrentado dificuldades financeiras devido a maus investimentos e gastos excessivos. Eles me chamaram para conversar e pediram para eu usar meu fundo da faculdade para ajudá-lo a pagar as dívidas. Eles disseram que, já que me criaram, é justo que eu os ajude agora, já que eles estão enfrentando essas dificuldades. Só que eu disse não. Eu disse a eles que sou grata por tudo que eles fizeram, mas esse dinheiro era especificamente para minha educação. E eu não ia jogar meu futuro fora. Eles ficaram chateados e disseram que eu estava sendo egoísta e ingrata. Minha mãe até chorou, dizendo que nunca pensou que a sua própria filha daria as costas a eles. Agora, meus pais mal falam comigo e eu me sinto péssima, mas ao mesmo tempo não acho que deveria ter que sacrificar meu futuro por causa dos erros financeiros dele. Eu estou errada por recusar abrir mão do meu futuro acadêmico para quitar essas dívidas? Que choquinho. Não, eu adoro que a Lu, assim, né? Nós ouvimos e julgamos. A Lu já assim, pra me criar. Porque me criaram. Amei. Como se tivesse que ter um salário, né? Né? Ai, gente. E aí, amiga, o que você acha? Estou errada, né? Que é a pergunta. Isso. Tô respondendo longe de qualquer resposta de que eu daria numa Não, como numa pessoa, consulta. Júlia pessoa. Amada, tá nem um pouco errada, pelo amor de Deus. Porque assim, quem garante que pagando essa dívida não haverão outras, né? Pra começar, vou começar por aí, né? E outra coisa, a pessoa no texto fala o tempo todo que a dívida é dos pais. Então, já tá colocado na fala que não é nada dela. Quando ela fala do dinheiro, ela diz que é dela. Quando ela fala da dívida, ela fala que é dos pais. Então, já tá separado na própria fala, né? Então, por que você tem que pagar por uma dívida que não é sua? Eu falaria não também. E os pais, né, como se fosse uma obrigação dela. Tipo, eu te criei, então você tem que me dar o dinheiro que é seu. Tivesse pedido, talvez, com educação, né? Falar assim, ó, filha, eu sei que é seu dinheiro. Mas a gente tá passando uma dificuldade, consegue ajudar um pouquinho? Agora, eu acho que o jeito também de pedir, né? Tipo, eu te criei, então você tem que dar esse dinheiro pra mim. Como se ela estivesse devendo. Uhum, Porque daí, aí a dívida muda de foco, né? Porque quem tá devendo são os pais. Daí eles cobram ela. Mas a dívida não é dela, é deles. E acho que vemos também essa chantagem emocional, né? Por ser familiar. É muito difícil também a gente pegar esse relato, igual você falou, já citou sobre a... Como é o nome dela? Mara?
A personagem do livro Isso. é Dalva. Dalva. Ah. Assim, a gente tá vindo de fora, então a gente tá falando também agora, Sim. né? Olha a diferença, a gente tá vendo de fora. A gente não sabe o que essa pessoa passou, né? Uhum. Quais são os problemas. E ela falou no começo que esse valor foi pelos avós. Então, os avós resolveram guardar esse dinheiro para investir. Não foi os pais, né? Olha a Uhum. diferença. Uhum. Então, é muito difícil a gente ver assim, né? Nossa, ter que ajudar financeiramente. Eu acho que é uma situação também que muitas pessoas enfrentam em casa, assim, né? Dívidas financeiras. E esses filhos, às vezes, querem ajudar os pais, mas alguns também não querem abrir mão desse futuro, né? Uhum. Sim, é uma questão que na clínica, inclusive, aparece, né? E, gente, relação com pai, mãe, assim, são as primeiras pessoas que apresentam um mundo pra gente, né? Então, esse filtro que eles colocam fica em nós de alguma forma, né? E acho que o grande desafio da vida é você entender qual é o seu lugar nessa família, né? Porque ninguém é extensão de ninguém, né? Por isso que eu tô dizendo, né? Essa dívida aí é de quem, né? Porque ela não tá devendo. E por que ela tem que pagar? Eu acho que isso é o que eu falaria pra essa pessoa, assim, né? O tempo todo você pontua que a dívida não é sua, né? Então, por que você tem que pagar? Mas ela fez uma escolha, depois, pelo jeito, sentiu, né? Que foi errada pela pressão dos pais. Então é muito louco isso, né? A pessoa fez uma coisa com uma certeza, aí o pai pressiona, dá uma chantagem emocional, ela fala, ai, será que a minha escolha tá certa? Começa a se questionar, né? Das atitudes. É muito. E o que é certo também, né? Uhum. Porque acho que toca aí também, né? O que é certo? Dá pra dizer o que é certo, o que é errado numa situação dessa? Eu acho que, igual você falou também, nada impede futuramente, quita essa dívida agora e depois Então, faz outra. é que a gente tem uma ideia de que existe alguma garantia das coisas que a gente decide fazer na vida. Mas não. Tudo que a gente faz na vida são apostas. Não dá pra saber se aquilo é certo, se aquilo é errado. A gente faz uma aposta. Então a gente tende a achar que, sei lá, pagando essa dívida, você vai dar o que os pais querem. Quem garante? Quem garante? Né, que, enfim, pagando essa dívida, eles vão parar de cobrar. É complicado, é mais complexo que a gente imagina, Nossa, né? sim. A gente acha Gente, são Meu muitas Deus. camadas, né? muitas. Resolve um problema, surge 2, 3 novos. Bem-vinda à vida. E bem-vindo à vida. Exatamente, mas é por isso que a gente puxando sardinha aqui pro lado de uma análise, por exemplo, a gente aprende a poder existir a partir daquilo que a gente quer. Poder se haver com isso, né? Que beleza, vem as demandas, vocês estão dizendo aí desse caso que esses pais pedem, né, para pagar. Mas a gente já olharia para tudo isso, né? Que culpa que é essa, né? Por que é você que tem que pagar essa dívida? Que dívida é essa? Né? No sentido de por que você tem que? A primeira coisa que a gente vai desmanchar num discurso é tem que, precisa. A gente põe uma interrogação ali, né? Por que tem que? Porque a gente às vezes toma como assim, eles me colocaram no mundo, então eu tenho que ajudar. Tem? O que é isso? Poder responder ela lá. Que assim, ó. terapia agora. É Acho que nada. responder ela assim, ó. @Julia Santos. CC. Marca um horário. Marca um horário com ela, você tá precisando. Aí vai ver, assim, sei lá. Aí dá uma andadinha aí, tem um post meu pedindo socorro aí também, né? Quando é a gente tende a... É difícil. Mais fácil falar do outro, né? Aí quando a situação é com a gente. Quem vê de fora, né? É, exato.
É assim, eu dou conselho pra pessoa, mas eu não sigo o mesmo conselho. Eu tô tentando entender também o que fazer da minha vida, mas faz parte, né, gente? O importante é perguntar, é poder questionar. A gente fala isso, né? Numa análise. É muito mais sobre você aprender a questionar do que sobre a resposta. Porque quando você responde, tipo, você conclui, é isso. Ponto. Não tem mais nada pra ver ali. Quando você questiona, dá pra pensar tanta coisa. E às vezes a gente quer tanto ter certeza, né, das coisas e das respostas e do certo e do errado, mas a vida não segue esse preto no branco todo, né? E se a gente não aprende a se levar um pouco menos a sério desse lugar de questionar um pouco aquilo que a gente está fazendo, a gente vive totalmente enrijecido, né? A gente não muda, não aprende, não explora nada. Então, acho que é por aí. Questionar é bom, questionar movimenta. Meu Deus, terapia aqui hoje, né? Né? Socorro. Mas é exatamente isso, questionar. É pergunta, né? A pergunta ela abre pra várias respostas, né? A resposta é uma só. Tem um ponto, né? Você falou. A pergunta é o ponto de interrogação, onde abre pra várias coisas. E pra encerrando esse papo maravilhoso, ai, foi incrível. A gente tem um quadro de encerramento que é o Me Indica, que é o seu momento de indicar a sua obsessão da semana, do mês, enfim. Pode ser um livro, uma série, uma música. Eu tava dizendo que eu catequizo as pessoas, né? Quando eu vou ler alguma coisa, que eu fico obcecada. Mas eu vou catequizar a todos com a maior obsessão da minha vida, que é a Tetralogia Napolitana, da Elena Ferrante. O que é isso? Elena Ferrante é uma autora italiana. E ela tem uma série de 4 livros, que recebe o nome de Tetralogia Napolitana, mas é a Tetralogia da Amiga Genial. É o primeiro livro, a Amiga Genial. Acho que eu nunca li nada que marcou tanto a minha vida quanto essa história, assim. Como eu disse, são 4 livros que a gente vai acompanhar ali a história de 2 amigas da infância à velhice. É a Lila e a Lenù. Elas crescem num bairro ali em Nápoles, né, na Itália. E é um livro sobre amizade. Mas é um livro sobre a complexidade disso, a complexidade das relações. Sobre os marcos que a nossa história deixa na gente. Elas crescem num bairro extremamente pobre e violento. E é interessantíssimo ver elas conhecendo o mundo, elas estudando, conhecendo pessoas, se relacionando e as repetições que elas fazem na vida a partir de coisas que elas diziam que nunca iam fazer, mas quando vê elas estão fazendo. E essa dualidade de uma relação em que elas se amam e se odeiam e competem e se apoiam. E é impossível você ler e não se identificar com nada. Porque a Elena Ferrante, ela tem um jeito de escrever que é 100% cru. Ela não deixa nada bonitinho, enfeitado. É o que é. O sentimento é cru. E ela traz isso, assim, nessas falas das personagens, assim, aquela coisa muito, muito verdadeira, sabe? E falando assim, você pensa, tá interessante, mas, ai, gente, sério, é a coisa mais linda que eu já li na minha vida. Eu entendo que eu gostei de um livro quando eu penso muito sobre isso, mesmo depois de terminar a leitura. E eu não sei dizer pra vocês, assim, quantas vezes eu lembro da Lila e da Lenù, assim, na minha vida. Enquanto mulher, é uma coisa muito forte de se ler. Ai, é sensacional. Eu fiz o Kaina ler a tetralogia. Daí catequizei meus amigos também. O Lipe leu também, ficou obcecado. E assim, Tetralogia Napolitana, da Elena Ferrante. Meu Deus, agora eu preciso ler aqui. É maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. Tem a série na HBO também. Nossa, tem série? É absurdamente bom. Inclusive, a gente fala muito sobre isso, assim, que se fosse uma série americana, tenho certeza que ia estar rapando tudo nos Emmys da vida. Mas uma série italiana, né? Então já tem essa coisa Da linguagem, né? A gente sabe que as premiações não
não abrem muito espaço para outros países ali, né? Mas é assim, irretocável, assim. Eu li os livros e vi a série, eu chorei em todos os episódios, porque tava dando vida para aquilo que eu li, assim. Maravilhoso. Nossa, agora eu quero ver. Nossa, eu tô muito curiosa Leia, agora. vale a pena, vale a pena. Quero ver, Amiga, quero você ler. tem? Não, Você quero ver a pode me série. Eu tenho. Tem Tem PDF emprestar pra também, alguém? tá lá em casa, Eu tem pensando, PDF nossa, que também. legal que tem série, não precisa ler o livro. A série é muito boa, vale a pena também. E a série é fiel ao livro? Muito. Porque sempre tem essa adaptação do livro pra série, filme, que as pessoas criticam. Ai, não ficou bom, inventou ali uma cena que não era assim. Uhum. E É esse bem fiel, bem fiel. É bem fiel, porque a Ferrante, inclusive Helena Ferrante, ninguém sabe quem é. Se é um homem, se é uma mulher, porque Helena Ferrante é um nome fictício, né? Nossa. Ninguém sabe. Ela não aparece, não gosta. É a obra pela obra. Ela não quer ser contada ali como a presença, assim, do livro. Acho chique quem faz isso. Acho chique. Mas como é que publica, assim? Manda anonimamente? Eu acho que sim. Acho que ela manda por esse pseudônimo, né, de Helena Tem Ferrante. várias pessoas que fazem isso. E publica, mas ela deu opiniões na série, assim, tem dedo dela ali, então é bem fiel. Quando o ator coloca a mão, não adianta. Mas chama Amiga Genial, lá na HBO. Amiga genial. Cada temporada é um livro, são 4 temporadas, então é maravilhoso. Já encerrou? Já terminou, né? Tava pra sair a última temporada aí, mas saiu já. É muito bom, gente. Eu não terminei de ver a série ainda, mas é muito bom. É isso. Eu quero assistir agora. Fiquei Assistam, depois vocês me Eu contam. também fiquei super. Vale a Vou pena. esperar um pouco, porque eu tô num momento emotiva. Tenho que esperar minhas emoções passar. Mas não é dramão, assim, não. É uma coisa... Ai, gente, eu não sei nem traduzir. É lindo, assim. A gente fica muito reflexivo, muito. Ótimo apontamento pra lista. Arrasou. muito. Achei muito bom. Que bom. Amei o papo, meu Deus do céu. Foi exatamente o que a gente pensou. Ai, que Seria bom. Eu tava muito incrível. nervosa, mas eu fui me acalmando. Amiga, olha, Nossa, foi melhor do que a gente imaginou. Sim. Quando a gente pensou em você. eu vou sair daqui inspirada, querendo pesquisar Não, mais. porque revi toda a minha vida aqui. Tô pensando, ela tá falando, eu tô, nossa, é verdade. Eu faço isso. Nossa, amiga, foi muito bom. Ai, gente, obrigada. Obrigada por terem pensado em mim, por terem... Né, quando vocês me mandaram mensagem, eu fiquei, caramba, as meninas querem que eu vá lá falar de mim, né? Que doideira. Eu fiquei muito lisonjeada mesmo. Fiquei com esse frio na barriga, mas acho que enfim, pela seriedade disso aqui. Achei incrível que vocês estão trazendo pessoas da vida de vocês. Isso é muito legal. Porque quando são famosos, assim, é difícil da gente se relacionar, né? Se identificar também, né? Então, eu fiquei muito feliz de vocês terem pensado em mim. Tô acompanhando o pod, tô adorando. E é isso, tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Imagina, a gente que agradece você por se disponibilizar desse tempo, vir conversar, falar um pouquinho sobre saúde mental, mas também ao mesmo tempo sobre a sua vida pessoal, né? Se expor aí também. De coração, muito obrigada Foi muito bom. por você ter vindo. É isso, isso. obrigada a vocês. Isso. Então, galera, não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Se inscrever aqui no canal do YouTube. Que mais, Lulu? O áudio vai estar disponível no Spotify também. Isso, a gente tem os cortes no TikTok, Chique. todas as Tenho. redes sociais aí à disposição. Pra vocês consumirem. É isso. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.